Vamos lá. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre esse ano de 2025, sobre como a gente pode estar mais preparadas, assim, né, para aproveitar a energia desse ano. Mas primeiro eu queria que vocês comentassem aqui para mim, tá? Como é que está sendo para vocês, como está sendo até agora o ano de 2024? Quero que vocês me contem aqui no chat como que está sendo esse ano de 2024 aqui para vocês até então. Bom, muitas provações, livramentos, um ano de mudanças, porém, por um lado positivo. Eu tenho ouvido muito isso, tá, gente, sobre esse ano de 2024, né? E realmente tem sido um ano que aconteceu muita coisa, né? Foi um caos, foi muita coisa ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, assim, coisas ruins e boas ao mesmo tempo, uma autodescoberta, assim, né, de todo mundo. Então, tem sido um ano bem interessante, assim. Esse foi o ano 8, né? É um ano que ele vem realmente questionar para a gente sobre certas bases que a gente tem, se realmente essa base está sólida, ou se, na verdade, a gente está precisando um pouco ajustar. Então, o 8 ele está muito ligado ali a algumas crises que vêm para recomeçar também, né? Mas vamos falando então sobre o ano de 2025, né? O ano de 2025, pessoal, é um ano 9, tá? É um ano 9 e ele vai ser um pouquinho diferente, energeticamente falando, na verdade, bastante diferente, assim, se a gente for parar para pensar, porque é um ano mais interno, tá? Vai ter muita coisa acontecendo também, provavelmente o ano que vai passar, sim, muito rápido, igual esse ano passou, tá? Mas é um ano, assim, que ele é muito sobre a nossa jornada interna, tá? Como ele é um ano 9, né? Ele é um ano 9 porque 2025 você soma os dígitos, a gente chega no número 9. Ele é um ano de fechamento, tá? Só que ciclos de fechamento, eles sempre são interessantes porque eles tanto, para a gente fechar um ciclo e iniciar um novo ciclo, né, a gente precisa deixar algumas coisas para trás. Então, a gente precisa finalizar algumas coisas, mas a gente também precisa preparar o nosso terreno interno para começar essa mudança, tá? Então, às vezes a gente não está pronto para as mudanças, né? Aí a gente vem e fica todo perdido, assim. E esse que é a grande questão, porque quando a gente vai iniciar uma nova fase, né, na nossa vida, muitas vezes a gente não tá tudo bagunçado internamente. E é por isso que o ano 9, né, ele tem essa energia de trazer para a gente esse olhar para dentro, para a gente se preparar para os novos ciclos que vêm, tá? Então, é um ano que ele vem trazendo muito aprendizado, muita construção. É um ano realmente que ele vai concluir algumas coisas, então a gente vai ter, sim, muitos fechamentos de ciclo acontecendo, muitas mudanças, tá? Mas essas mudanças, elas tendem a ser principalmente no nosso interior, no nosso interno, para preparar a gente, tá? Para esses novos começos, tá? Que vão vir no ano de 2026, que vai ser um ano, né? Um ano de roda da fortuna, um ano novamente também, tá? E aí, quem que são os regentes desse ano de 2025, pessoal? No tarô, a gente tem a carta do eremita, tá? Na regência, né, de orixás, a gente vai ter uma regência principal por Yansan. A gente tem alguns orixás secundários que também vão estar regendo esse ano, mas o principal vai ser Yansan. A gente também vai ter a regência do planeta Júpiter, tá? Então, a gente tem uma regência principal de Júpiter e uma regência secundária que vai ser de Vênus, mas eu vou falar para vocês sobre isso um pouquinho depois, tá?
E a gente também vai ter a energia do elemento fogo. Esse ano vai ser um ano regido pelo fogo. O fogo que transforma, tá, pessoal? Então, vocês imaginam, assim, o fogo naquele sentido do queima para transformar. Isso está muito conectado também com essa energia de número 9, né? Também é muito conectado ali com a energia de Yansan e também, diga-se de passagem, com a energia do eremita, que muitas pessoas não associam, mas tem essa vertente também, tá? Então, qual que é a ideia dessa aula aqui, gente? É entender quais energias a gente vai ter ao longo deste ano, tá? E, a partir disso, a gente conseguir lidar com ele de uma forma melhor, tá? Então, não quer dizer que vai ser um ano horrível, catástrofes, meu Deus. Não, a gente tem que entender o motivo por que algumas coisas vão estar acontecendo também, tá? E manter essa coisinha na nossa cabeça, essa sementinha na nossa cabeça. Está acontecendo porque a energia está favorecendo isso. Com essas informações, vocês conseguem fluir melhor com o ano, né? E é essa que é a ideia, é a gente não se perder. Porque, assim, exemplo, esse ano de 2024, né, foi um ano regido também por Exu, né? Foi um ano regido por Exu também. Quando a gente entende, né, essas energias e tudo mais, a gente consegue entender que é um ano em que a gente precisa observar muito bem o que a gente está plantando, né? A colheita vem nesse ano. Foi um ano regido por Saturno. Saturno, ele é o grande professor. Saturno, ele quer da gente um aprendizado mais profundo, por isso que acaba vindo algumas mudanças, assim, profundas, mas Saturno, ele traz presentinhos para a gente, né? Então, talvez vocês tenham dado de cara, ao longo desse ano de 2024, algumas restrições, e essas restrições, elas surgiram justamente para vocês conseguirem construir além delas, vocês terem um aprendizado mais profundo para ir além do que essas restrições queriam impor. Então, são restrições que elas não vêm para ferrar com você, elas vieram para te trazer, para fazer você se aprofundar, tá? E, obviamente, todos esses aprendizados ao longo desse ano, eles devem ser carregados para o ano novo, para o ano de 2025, tá? Porque eles vão ser ali usados justamente para você conseguir se transformar e chegar no próximo nível, tá? Então, vamos lá. Deixa eu contar para vocês, então, primeiro sobre... sobre o eremita, né? Quero começar falando sobre a regência dessa carta. Eu quero que, primeiro, vocês olhem para essa carta, tá? A carta do eremita aqui. Ela é uma carta que ela tem essa energia sóbria, essa energia azul claro, meio sóbria, tem essa pessoa, né, mais velha, com uma aparência mais sábia, olhando para uma luz ali e carregando um cajado, tá? Quando a gente pensa no eremita, o eremita é o arcano 9, né? Ele realmente vem preparando a gente para mudar. Antes, como eu falei para vocês, antes de fazer uma mudança, a gente precisa estar preparado internamente para ela, senão ela se torna um grande caos na nossa vida. Então, o eremita, ele vem ensinando a gente o seguinte, ele está olhando para essa luz, né, para essa estrela ali dentro, né, e isso, na verdade, é ele olhando para dentro de si mesmo, do lado espiritual, para dentro dele mesmo, tá? E ele carrega esse cajado que é ligado a paus, né, ao naipe de paus, que é um elemento do fogo, tá? Por isso combina, né, também com a gente ser um ano de fogo, de energia de fogo, tá? E esse é um fogo de uma transformação espiritual, tá? É o fogo ali que a gente, muitas pessoas, alguns estudiosos, eles conectam essa energia do fogo, né, com a energia da Kundalini, que é a nossa, é a cobra, né, que ela vem preenchendo todos os nossos chakras na nossa coluna vertebral, né, e é uma energia que ela acende tudo aquilo dentro de nós, e ela nos traz visibilidade sobre aquilo que a gente precisa mudar. Esse é um ano, gente, que vocês precisam, acho que esse é o maior conselho que eu posso dar sobre o ano de 2025, tá? O maior conselho que eu posso dar para vocês é não escutem tanto o externo, tá?
o mundo externo, ele realmente, ultimamente, cada vez mais, se a gente parar para pensar, tem muita informação chegando o tempo todo. Informação, 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 informação. A gente abre o Instagram, tem informação. A gente abre vídeo, tem informação. É muita coisa ao mesmo tempo, muita gente falando ao mesmo tempo. O que isso faz? Esse excesso de informação externa faz com que a gente se afaste do interno. E a gente aprende, né, a gente começa a não valorizar a sabedoria interna que a gente já tem, tá? Porque se a gente tá chegando no ciclo 9, a gente já tem toda uma sabedoria assim, construída dentro da gente que a gente precisa usar. Só que o que acontece? A gente está no mundo, a gente está ouvindo opiniões, a gente está vendo o TikTok falando uma coisa, aí tem outras pessoas dizendo isso, aí tem muita informação, aí tem alguém que chega para você, olha, acho que você deveria fazer isso, aí você lê na internet, alguém dando conselho tal, faz isso, faz isso, faz isso, aquilo, lá. Ninguém sabe a resposta da sua vida melhor do que você mesmo. E esse é o maior desafio do ano e também a melhor promessa, que é a de você conseguir olhar para dentro e entender o que faz sentido para você, para sua vida, para sua construção. Não importa o que estão falando lá fora, não importa o conselho dos outros, disseram para fazer isso, mas faz sentido para você? Então, as conexões internas, elas vão ser vitais ao longo deste ano, tá? Qual que é outro desafio que a gente tem nesse ano? É o do isolamento, tá? E aí, existem 2 caminhos que a gente pode acabar seguindo, né? E aí a gente precisa ter cuidado. Algumas pessoas podem ter uma tendência a isolamento tão forte que elas se desconectam de todo mundo. Só que isso pode ser bastante negativo, porque nós somos seres sociais, a gente precisa estar conectado. Mas, às vezes, o que pode acontecer? Começam a ocorrer situações com relações, amizades, a família e tal, e aí você sente aquela necessidade, assim, de nossa, não quero mais saber de ninguém, eu quero chutar todo mundo. Cuidado com essa energia, porque algumas pessoas você vai ter que chutar mesmo. Mas isso não deve representar toda a sua vida. Existe uma tendência de isolamento que vem com o eremita que pode fazer também a gente se desconectar demais do mundo externo. E isso é um equilíbrio que a gente precisa ter. Então, muitas vezes podem acontecer de você se cansar, tá numa energia de tô cansada de todo mundo, mas aí você começa a aplicar para todo mundo, quando na verdade você tá cansada de uma pessoa, sabe? Então, essa é uma energia, assim, que a gente precisa tomar cuidado ao longo desse ano também, tá? Outra questão, quando a gente fala dessa necessidade de silenciar, é muito importante focar em questões de autoconhecimento. Então, é aquele ano que, se você não faz terapia ainda, faça. Faça, porque é uma oportunidade da gente se descobrir internamente, da gente começar a enxergar a vida com mais propósito, porque a gente está olhando para dentro e realmente entendendo aqui dentro o que diabos a gente quer da nossa vida, o que a gente quer construir, qual é o próximo passo, tá? E como eu falei para vocês, é um ano 9, é um ano que prepara a gente para o novo ciclo. Não quer dizer que tudo vai sair despencando dando errado, mas a gente precisa estar pronta para um novo ciclo. Então, outra questão que vocês precisam ter em mente nesse ano é de desapegar. Eu sempre falo para as pessoas que a maior dificuldade que às vezes a gente tem, quando a gente precisa desapegar de uma situação, de uma relação, de trabalho, etc., a dor maior, ela vem, na verdade, de a gente relutar a aceitar aquela finalização. Porque a finalização é uma mudança, ela tá vindo de qualquer jeito. Mas quando a gente reluta naquela mudança, quando a gente não quer aceitar aquilo, dói mais. É aí que mora a grande dificuldade. Só que esse é um ano, gente, que não dá para ter esse apego. Não dá. Quando a gente falar daqui a pouco da energia de unção, vocês vão ver isso novamente. É um ano que a gente vai ter, sim, finalizações de ciclo, tá? E eu sei que tem gente que odeia ouvir isso. Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? São 2 tipos de pessoas. Pessoas que, meu Deus, vai terminar tudo, ai, que medo. E tem pessoas que, né?
que é importante, tá, gente? Não tenham medo de finalização de ciclo, tá? Não tenham medo. Quando eu falo que vai finalizar ciclo, as pessoas já pensam assim, ai meu Deus, vou terminar meu namoro, vou terminar meu casamento, vou mudar de trabalho e tal. Não é assim que funciona. As finalizações que vão acontecer ao longo desse ano são finalizações necessárias. E elas vêm para você perceber a conexão que você precisa ter com o seu propósito real, com o que realmente faz sentido para a sua caminhada. Então, se você, por exemplo, encerra um ciclo no trabalho, encerra um ciclo com alguma relação, amizade, etc., não fica carregando esse peso. Eu sei que é doloroso, é claro que é. Mas não carreguem esse peso como algo, meu Deus, a pior coisa que poderia acontecer na face da Terra, tá? Porque todas essas finalizações, elas vêm para liberar peso, energia, para em 2026 um novo ciclo se iniciar de uma forma bem legal, leve e tranquila, tá? Eu vou ser honesta com vocês, tá? 2025, ele tende a ser um ano que não vai ser tão simples também, tá? Não vou fazer falsas promessas de facilidade para vocês, porque 2026 é que tende a ter uma melhorada, talvez, né? Se der tudo certo. Mas já é um ano em que, justamente por a gente estar mais consciente, ter aprendido muita coisa, né, nesses ciclos passados, ele tende a ser um pouco mais fácil no sentido de decisões que a gente precisa tomar. Porque a gente já tem um pouquinho mais de sabedoria do que a gente tinha uns 3 anos atrás, isso com certeza, né? Do que a gente tinha ali uns 3 anos atrás, o negócio está bem melhor, né? Mas às vezes a gente esquece que a gente tem essa sabedoria. Isso é muito comum, na verdade, né? Então, por isso que o ano da eremita, ele vem justamente para a gente olhar e dizer, caramba, olha o poder que eu tenho aqui dentro de mim, que eu estou fingindo que não tenho. E ele vem para despertar esse poder. Não é à toa que ele vem com essa energia do cajado na mão dele, ligada ao naipe de paus. É um fogo, é um despertar. Então, é um ano que, assim, eu sei que muitas pessoas ficam, ai meu Deus, sabe qual é uma carta que você olha e você fica, nossa, que alegria, que felicidade? Não, ela é uma carta interna. E talvez as maiores mudanças que vocês notem sejam em energias internas, tá? Isso é um ponto importante para vocês carregarem com vocês aqui dessa aula. Às vezes a gente fica procurando muita mudança no externo, tipo, um grande objetivo, ai, mudei de emprego, aumentou o salário, arrumei um namoro. A gente fica procurando esses grandes crescimentos, pontos ali que são externos, e a gente não percebe como internamente a gente tem se desenvolvido pra caramba. Pelos comentários de vocês aqui, eu posso ver que, assim, do início do ano agora, de 2024 até aqui, vocês já desenvolveram muito aprendizado, muita coisa, né? Muita coisa. Autodescoberta, a Mariana falou, tenho me descoberto bastante. Vocês têm noção do quão importante isso é? Porque para a gente chegar nesses grandes objetivos externos da melhor forma, da forma mais fluida, para a gente atrair para a nossa vida o melhor relacionamento, o melhor trabalho, tudo, a gente precisa estar fazendo essas transformações internas primeiro, a gente precisa estar percebendo, estar se descobrindo primeiro. E essa é a importância de um ano 9, de um ano de eremita, tá? Então, saibam equilibrar esses momentos de introspecção, de reflexão, mas também busquem construir, firmar as amizades, relações que fazem sentido para vocês, porque existe sim um risco de um isolamento. E não é necessário a gente se isolar para a gente se descobrir. Mas a gente precisa ter momentos em que a gente silencia as vozes externas e a gente sabe ouvir a gente mesmo. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Que agora eu quero contar para vocês sobre a próxima regência deste ano que vem acompanhando aí. Boa, Mariana. Inclusive, gente, eu vi que entrou bastante gente nova,
Então, eu vou mandar de novo aqui o formulário do sorteio, tá? Estou mandando aqui de novo o formulário do sorteio para vocês, tá? A segunda regência é a regência do orixá, que é Inhansã. Ela não é a única regente do ano, mas ela é a regente principal, tá? E para quem não é conectada à religião, tá? Quem não tem conexões com orixás e tal, eu vou explicar um pouquinho o que essa energia quer dizer, e eu quero que vocês foquem na energia, tá? Em si, no aprendizado que vem, tá? Eu sei que muitas pessoas podem não estar conectadas com a religião de Umbanda e etc., com os orixás, mas eu acho que é legal a gente trazer o que essa energia significa, tá? Porque essa energia, inclusive, se conecta com muitas outras religiões e possibilidades. Mas Yansan, pessoal, ela é orixá dos ventos, das tempestades, ela traz essa força da mudança, da limpeza, sabe? Então, sabe quando começa uma grande tempestade e depois da tempestade fica um céu bonito, limpo, aquela coisa? Essa é a ideia, tá? Conecta muito com a energia do número 9, né? Yansan está ligada com o número 9, tem toda uma história matemática dela ligada ao número 9, devido a ela ter tido 9 filhos, etc. Tá? E devido a ela fazer essa limpeza para depois iniciar o plantio no novo ciclo de número 1, né? E ela traz para o ano de 2025, apesar de ser um ano de eremita, então muitas pessoas veem uma certa lentidão, né, na carta do eremita, ela traz uma rapidez para esse ano. Então, ela tende a ser um ano rápido, igual foi esse último ano agora de 2024, que, apesar de muita coisa ter acontecido, foi um ano que passou rápido, né? Pelo menos teve essa sensação para muita gente. E ela vem trazendo essa energia da libertação de tudo que segura vocês, né? De viver o novo, né? Gente, uma coisa que eu preciso que vocês entendam, tá? Quando a gente fala muito sobre isso, viver o novo, viver o novo, viver o novo. O que é esse viver o novo? O viver o novo é a gente conseguir viver com liberdade, tá? Livre das amarras, traumas e etc. que o passado deixou pra gente. Então, essa limpeza, tudo isso, ela vem para trazer essa construção pra gente, tá? Então, quando a gente fala de viver um novo, não é uma coisa, meu Deus, eu vou virar uma nova pessoa, fazer tudo diferente e tal. É, na verdade, você conseguir viver a vida sem a lente do trauma, sem as amarras do passado. E é essa quebra de amarras que a energia de Yansan vem trazendo pra gente. Tá? Yansan está muito ligada ao elemento fogo também, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas tem uma fala, né, que comentam, né, da energia de Yansan, que é muito assim, quem planta chuva, colhe tempestade. Esse é um ano, gente, em que a gente vai estar colhendo algumas coisas, tá? É um ano de colheita que, na verdade, é um ano pós-colheita. A gente está colhendo muita coisa esse ano, mas a gente ainda vai colher algumas coisas no ano que vem. Mas é uma colheita de limpeza, tá? E aí é importante que vocês tenham em mente que é o seguinte, tudo que vocês plantaram é um ano 9. Então, tudo que a gente plantou, ele chega no ápice no 9, né? Da gente colher, da gente ter os resultados daquilo ali para se preparar para o novo ciclo que vem depois. Só que assim, gente, isso eu não quero assustar ninguém, na verdade é o contrário, tá? Se ao longo dos tempos você tem colhido esforço, você tem se trabalhado para se conhecer, para tomar decisões mais conscientes. Esse ano 9 vai ser, ó, uma graça para você. Porque você já está se aprendendo, você já está se descobrindo, você já está se ouvindo mais. Agora, se você não tem feito isso, se você tem culpado o mundo externo por tudo, se você não tem tomado as decisões que você precisa, muito influenciada pelo medo do externo, se você tem tomado as suas decisões não focada no seu propósito, mas em satisfazer os outros, esse é um ano que talvez você leve alguns tapinhas na cara.
para justamente aprender essa lição. Todas as respostas já estão dentro de vocês, o problema é que a gente não escuta. Então, Yansan vem, ela limpa tudo, com a chuva, com a tempestade e etc., para liberar a gente para enxergar o que já está ali dentro, tá? Então, quando a gente tem uma regência de Yansan, a gente tem a regência da lei, e ela acaba, a lei, ela organiza a vida, tá? Ela organiza a vida e ela ajusta esses pontos, tá? A lei favorece pessoas que agem a partir da coragem. Mas quando a gente fala de coragem, a gente tem que lembrar daquela frase clichê. Gente, é uma frase clichêsíssima que fala sobre a coragem, ela ter essa coisa do coração, né? Essa conexão com o nosso coração. E sim, a coragem real, ela precisa vir de dentro. O impulso maior precisa ser uma necessidade que vem de dentro da gente. Não é algo que a gente faz porque alguém falou que é bom fazer isso. É algo que vem de dentro. É a coragem, principalmente, de a gente abraçar quem a gente é. Só que assim, gente, por que demanda tanta coragem abraçar quem a gente é? Porque a gente não é perfeito, né? Tem um monte de problema, um monte de loucura. Eu, pessoalmente, tenho vários. Tem muita coisa na gente que a gente não se orgulha. Só que muitas vezes a gente deixa essa sombra consumir a gente, bloquear a gente de brilhar com aquilo que a gente é bom. Então é interessante ter essa coragem de abraçar tudo que você é, mas tudo mesmo. Não só o lado negativo, não só o lado positivo, tudo. E usar isso a nosso favor. O que a gente precisa lapidar? Que pontos que eu tenho aqui que eu preciso melhorar, que são pontos de sombra, mas que pontos eu tenho aqui que se eu pôr isso para fora eu vou brilhar, vou ser vista, vou ser incrível. A gente passa muito tempo lapidando o nosso defeito, né? Eu recomendo que nesse ano vocês deem mais atenção para as qualidades e ponham elas para fora. Lapidem as qualidades de vocês, porque elas podem levar muito longe. Eu sei que é fácil esquecer delas, mas elas podem construir um novo futuro muito mais interessante para vocês. Ok? Vamos lá. Agora, eu quero falar para vocês sobre essa energia do elemento fogo, tá? 2025 é um ano regido pelo elemento fogo. Quem amou? Eu amo. Mas também tem as suas coisinhas ali, né? O elemento fogo, ele vem nessa característica dele da transmutação, do fogo que a gente põe para transformar, para mudar, para reiniciar. Esse fogo, ele vem nessa energia que ilumina. Então, esse fogo interior que a gente falou ali, aquele fogo da lamparina do eremita, ele vem iluminar aquilo que já está dentro da gente, as respostas que a gente já possui dentro da gente, né? E destruir, limpar aquilo que já não faz mais sentido. E a partir disso renascer, como uma energia de fênix. Tá? E aí a gente volta de novo, tá? Conselho para vocês terem com vocês ao longo de 2025. Tá queimando? Deixa queimar. Se você ficar gastando tempo tentando apagar um fogo que precisa consumir tudo para você iniciar coisas novas, você só vai estar perdendo seu tempo. Deixa queimar. Deixa queimar, vai limpar, e aí depois você vai poder recomeçar de uma forma muito mais leve. De novo, gente, o maior desafio do ano é desapegar. Porque as mudanças, elas vão estar acontecendo. Então, esse ano de 2025, ele favorece
as pessoas que estão abertas a mudanças. Se você é uma pessoa muito apegada à mudança, tudo bem. Tenha em mente que esse ano as coisas vão mudar. E se você é uma pessoa mais apegada, já se trabalhe nesse ponto, para que não seja tão difícil para você. Se abra. Porque eu ainda não falei aqui, mas é um ano de Júpiter. É um ano afortunado. Só que antes de a gente receber, a gente vai precisar ter algumas coisas sendo removidas. Não adianta, vou dar um exemplo bobo para vocês, mas imagina que vocês têm um armário, e esse armário tá cheio de roupa, até bater. Muita roupa, muita roupa. E não cabe mais nada dentro desse armário. E aí vocês, do nada, vocês ganham 10 mil reais em roupa. Só que aí, se vocês deixarem esse armário abarrotado de roupa que não faz sentido, que você nem gosta, onde você vai colocar suas roupas novas que você quer? Precisa limpar esse armário, tirar aquilo que não faz mais sentido, para liberar espaço para essas coisas novas e mais alinhadas com você. Então, tenham em mente aqui, nada que for tirado de vocês esse ano vai ser tirado para o mal. Isso vocês podem ter certeza. Vem para trazer uma construção, vem para trazer um aprendizado, vem para liberar espaço para algo melhor, tá? Eu sempre gosto de falar sobre como nós somos seres limitados, né? A gente foca num resultado que a gente quer e a gente acha que a gente só vai receber aquilo daquele jeito. Só que o universo ele tem planos melhores e a gente nem sabe. Nem sabe. Então é legal que vocês se lembrem disso e que vocês confiem. 2025 é um ano de fé. Regência de Júpiter, né, e do eremita, ela fala sobre fé. Fé mesmo, mas não é só fé em algo divino, superior, é fé na gente mesmo. Fé na nossa capacidade de recomeçar, fé que se algo está saindo da nossa vida é porque vem algo melhor e mais alinhado. É dessa fé que a gente está falando. E é muito importante que vocês carreguem elas com vocês, tá? Mas, enfim, esse é um ano regido por um elemento fogo, então ele vai favorecer pessoas corajosas, pessoas que se impulsionam, pessoas que querem se transformar, pessoas que têm atitudes assim, que decidem, que são criativas. Todo mundo que trabalha com coisa de criatividade vai estar favorecido nesse ano. É um ano assim que ele realmente vai favorecer os corajosos. Então, se você é uma pessoa que está nesse momento numa energia de medo, que você já sabe o que você quer fazer, mas você não faz, porque você está com medo, comece a fazer, porque 2025 vai favorecer você. Tá bom? E aí, finalmente, quero falar para vocês sobre a energia do nosso outro regente, que é o planeta Júpiter. Júpiter é o planeta da expansão, é um professor assim como Saturno, tá? Então, na astrologia, a gente tem dois professores, tá? A gente tem Júpiter e a gente tem Saturno. Ambos são grandes professores, eles estão ligados ao aprendizado, à expansão de conhecimento. A gente está, nesse momento, sendo regida por Saturno. Ano que vem, nós seremos regidos por Júpiter. Ele vem para expandir esse conhecimento, principalmente interno, que a gente adquiriu nesse ano, tá? E ele pede que a gente use esse conhecimento, tá? Então, assim, tudo que vocês aprenderam sobre vocês, essa coisa, autoconhecimento, etc., deste ano de 2024, não é para chegar em 2025, pegar tudo isso, enfiar não sei aonde e jogar no lixo. Esse conhecimento ele vai ser utilizado. E quem usar o conhecimento que está construindo vai ser recompensado. Vai ser beneficiado. Tá? Tanto Júpiter quanto Saturno, eles trazem presentes para a gente. Só que Saturno ele é um pouquinho mais duro. Né? Ele presenteia depois de dar ali umas boas... Júpiter não. Júpiter ele facilita. Mas ele facilita principalmente para aqueles que estão abertos a usar o que sabem. Tá?
Então, principalmente, assim, vocês que já estão se alinhando nesse ano com o autoconhecimento, com o senso de propósito, vocês já estão aprendendo isso, o ano de 2020, 2025 vai favorecer vocês. Mas vocês têm que utilizar essa sabedoria interna a favor de vocês, tá? É um ano, né? Quando a gente tem uma regência de Júpiter, Júpiter está muito ligado à espiritualidade também, tá? Então é um ano que pode ser que vocês tenham um desejo maior de se conectar com o hábito espiritual de vocês. Quando a gente fala de espiritualidade, gente, eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de conexão, tá? Conexão, fé, principalmente em vocês mesmos. Então é um ano que ele vai favorecer práticas espirituais também, tá? Qual que é a questão? Júpiter, ele expande. Então, se você entra no ano de 2025 numa vibe negativa, muito cuidado, porque ele vai expandir isso também. Então, é por isso que é importante vocês se trabalharem nesse sentido, tá? Para aproveitar os conhecimentos que vocês estão adquirindo neste ano e usar isso a favor de vocês, tá? Ele favorece também quebras de padrões, ok? Então, por exemplo, esse ano, isso é comum, né? Esse ano, assim, muitas pessoas entenderam padrões destrutivos que têm, padrões tóxicos e tal. E talvez esse ano vocês ainda não tenham entendido como quebrar esses padrões. Mas no ano de Júpiter vocês vão ter esse entendimento de como ir para fora desses padrões, de como realmente quebrar e mudar essas crenças que vocês podem ter. Tá? Então é realmente um ano, assim, de muito aprendizado, de focar nessa construção, nesse aprendizado interno, em se trabalhar. E, gente, sério mesmo, é um ano de vocês terem fé em vocês. Fé em vocês, tá? Eu sei que é difícil. Eu sei que vocês entram no Instagram e aí vocês começam a se comparar com todo mundo. Eu sei que vocês veem a fulaninha ali toda bonitinha, com um corpo magro, não sei o que, tá se comparando. Eu sei que vocês, no trabalho de vocês veem uma pessoa que parece que é melhor do que vocês ficam se comparando. Eu sei que é difícil, que todo mundo tem uma estratégia mágica para resolver os problemas. Eu sei que é difícil. E aí você tenta essa estratégia mágica, ela não funciona e você fica assim, meu Deus, e agora? Isso é falta de fé em vocês mesmos, no caminho que vocês estão construindo. O autoconhecimento, gente, eu sei que muita gente fala assim, nossa, eu não quero mais me conhecer não, cansei, descobri tanto trauma, tanta coisa. Ele não vem para fazer a gente usar esse conhecimento para se justificar e ficar sentindo um lixo. Ele vem para dizer, olha, você é assim, você está assim, e você pode mudar, você pode ser melhor. Então, isso aqui pode ser usado a seu favor. Só que para isso, o mais importante é ter fé em si mesmo. Quando a gente fala de ter fé em si mesmo, é acolher as nossas capacidades, as nossas verdades. Bom, é necessário. Júpiter, ele favorece quem tem fé. E não precisa ser fé num santo, em Deus, em mim, seja lá o que for. Fé em vocês primeiro. Tá? É um ano que ele favorece expansão de todas as formas, da expansão de conhecimento, viagens, tá? Para quem quiser fazer viagens internacionais ou viagens mais longas, é um ano que é muito favorecido para isso. É um ano que favorece conexões espirituais também. Então, se tem gente que quer aprender, sei lá, tem gente que, eu quero aprender tarô, né? É um ano bom para isso. É um ano para vocês expandirem conhecimento, expandirem horizontes, mas principalmente expandir o autoconhecimento. A única coisa é que talvez a expansão de relações ela não seja tão intensa. Por quê? Vão ter algumas relações que serão limpas, tá? E não é limpa no sentido assim, meu Deus, tipo, não necessariamente relações românticas, aqui eu falo no geral, tá? Do social mesmo. Talvez vocês tenham uma nova visão do que é importante para vocês socialmente, aí vocês acabem mudando ciclos sociais, mudando certos ambientes. Então,
Não é que não vai expandir, né? Só que talvez não aumente numericamente, né? Mas é um ano muito interessante para isso. É um ano que pode trazer algumas surpresas positivas, tá? Os ventos ali de Yansan, eles tendem a trazer surpresas positivas, principalmente para pessoas que estão evoluindo espiritualmente, pessoas que estão conseguindo enxergar através, né, dos véus da ilusão que a gente tem hoje em dia, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver como é que tá o formulário aqui. Vou mandar novamente o formulário de sorteio para quem não se inscreveu ainda, entrou depois, tá? Bom, gente, considerando todos esses pontos, considerando que esse é um ano de expansão interna, espiritual, de conexão, eu queria trazer para vocês aqui que eu estou abrindo as inscrições para a leitura de Ano Novo, tá? Essa leitura de Ano Novo, a ideia dela é a gente entender qual que é o seu arcano regente de 2025. Então, o arcano regente do ano, que vai reger todos nós, é o eremita, mas cada um de nós tem uma questão sobre. Cada um de nós vai ter um arcano específico regendo ali aquele movimento, tá? Regendo esse ano para a gente, especificamente. Essa é uma leitura que a gente vai ver energias para relacionamento, carreira, finanças, saúde, amizade, família. A gente vai ver a energia de cada mês, tá? Sobre cada mês. E a gente vai falar, vai ter direito, vocês têm direito a 3 perguntas objetivas sobre qualquer tema específico que vocês queiram, tá? Mari, respondendo a sua pergunta, nessa aula não. A gente vai falar sobre Vênus retrógrado na aula de Ano Novo Astrológico, tá? Por quê, gente? Existe uma diferença. Existe uma diferença. Ano Novo, quando a gente fala do Ano Novo normal, né? A gente fala de 2025, esse início todo e tudo mais. Quando a gente fala do Ano Novo Astrológico, o Ano Novo Astrológico, ele começa em março só, quando o Sol entra em Áries. E aí, esse ano eu dei uma aula, né, sobre o Ano Novo Astrológico, então a gente fala especificamente de temas astrológicos, como Vênus retrógrada que vai ter, a gente vai ter uma mudança de Júpiter, Júpiter ele vai estar em Gêmeos, ele vai sair de Gêmeos e vai estar em Câncer no ano que vem, tá? Então é nessa aula que a gente acaba vendo sobre esses temas especificamente. Essa aula normalmente é em fevereiro, meio ou até início de março, tá? É quando a gente fala de temas astrológicos, tá? Outra coisa que eu esqueci para falar para vocês, sabe? Eu sei que eu tenho um pouco de, eu tenho um pouquinho ali de, como é que fala? Como é que fala, gente? Até esqueci. Eu tenho alguns rituais que eu faço no ano novo, né? Aqui, Sheila, vou mandar de novo. Eu tenho os rituais que eu faço no ano novo, né? E um deles envolve sempre utilizar uma cor de roupa específica, tá? E esse ano, gente, como ele é regido por fogo, eu recomendo, quem gosta, né, de seguir esse lado aí, que utilize roupas quentes, tá? Então, laranja, vermelho, amarelo, são cores que elas se conectam com a energia desse ano, que é um ano de fogo, tá? Mas, voltando aqui, gente, então essa leitura de ano novo, ela vai ter tudo isso, e para vocês especificamente que estão aqui, ela tem esse valor promocional usando este cupom aulão, tá? O cupom, gente, é vocês mandarem para mim no individual, tá? Para quem adquirir a leitura até 31 de novembro, então até esse mês de novembro, quem adquirir, a leitura vai estar custando R$ 157 e vocês podem parcelar no cartão até 12 vezes de 15,70, tá? O cartão tem uma taxa adicional, mas vocês conseguem parcelar, né? Para quem tiver interesse. A gente vai ter um ritual de ano novo. Esse ritual de ano novo, gente, ele é diferenciado, tá?
Ritual de Ano Novo, ele vai começar no dia 1º de dezembro, é um ritual que vai ser diferente, porque a gente vai ter alguns exercícios antes, que a gente vai utilizar essa energia de Mercúrio retrógrado para a gente revisar o nosso ano. Então, para rever alguns aprendizados que a gente teve até então, né, para a gente rever algumas coisas, alguns aprendizados que a gente vai levar para a gente para 2025, para a gente usar a nosso favor, porque lembra que eu falei para vocês que quem pegar esse aprendizado que teve nesse ano e usar no ano que vem está favorecido pela energia de Júpiter, tá? Então, importante, ok? Quem quiser participar, quem quiser comprar a leitura mais o ritual, tá? Até o dia 31 de novembro vai estar R$ 197, os dois. Ou 12 vezes R$19,70. Vocês podem parcelar no cartão. Ah, gente? Então, eu estou muito animada com esse ritual de fim de ano, porque ele vai ser mais completo, né? Ele vai ser uma jornada. A gente não vai só ritualizar, né? A gente não vai só ritualizar mais, né? A gente vai, não vai ser só tipo, chega um dia, a gente faz o ritual ali, vai ser um ritual com Afrodite, tá? A gente vai ter um ritual com Afrodite na terceira semana, mas não é só sobre o ritual, é sobre a gente rever os aprendizados que a gente teve, sabe? Porque 2024 foi um ano de muito aprendizado. E a gente está no período de Mercúrio retrógrado, que, gente, não tem medo de Mercúrio retrógrado, tá? Mercúrio retrógrado é só um período que a gente tem que revisar as coisas, a gente dá uma desacelerada. O problema de Mercúrio retrógrado é que a gente quer continuar seguindo nele com toda a força e rapidez do mundo, e ele fala assim, meu amor, mas você tem que desacelerar, na verdade. Entendeu? Então, o problema não é Mercúrio retrógrado. O problema é que a gente quer continuar no mesmo ritmo e ele pede pra gente desacelerar. Aí dá um rebelzinho, né? Mas a gente vai aproveitar essa energia no ritual, tá? Então, gente, é isso. Já estão abertas as inscrições para a leitura de ano novo. Vou ficar bastante feliz de fazer essa leitura para vocês. Acho que pode ajudar bastante nesse novo ciclo, tá? E aí, gente, sobre a apresentação, sobre tudo, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, né? Se tem ali algum ponto que não ficou claro para vocês, tá? Que dê para a gente se aprofundar, ou se vocês têm algum comentário. Que então, eu vou fazer o sorteio aqui, tá, pessoal? Fazer o sorteio. A gente teve sorteador. Esperem aí, não saiam ainda de sortear, finalizar, tá? Vamos lá. Pessoa sorteada foi a Jéssica Jung da Silva. Ela ainda está aqui, será? Será que a Jéssica está aqui? Já vi ela. Jéssica, você ganhou uma sessão de Theta Healing. E depois eu vou entrar em contato, tá? Pelo telefone que você colocou nas respostas, tá? WhatsApp, pra gente agendar a sessão. Tá bom? Gente, espero que esse ano seja incrível. Lá no grupo eu vou continuar mandando, né, conselhos e etc, para vocês acompanharem, tá? Vou deixar a gravação também da aula, tá? Para as pessoas reverem, quem quiser rever. E é isso, gente. Eu espero que seja um ano incrível. Eu acho que vai ser um ano incrível, tá? Eu sei que dá um medinho, mas vai ser um ano muito bom, assim, a gente sabendo utilizar esses conhecimentos a nosso favor, a gente indo com calma, a gente se conectando mais com a gente, menos com o mundo externo, sabe? Vai dar muito bom, tá? Então é isso, gente. Feliz novo ciclo, novo ano para vocês e a gente vai se falando. Beijos. Sara, pode falar. Levantou a mão, se quiser falar alguma coisa.
Não? Tá bom. Beleza, gente.